nós iremos aprender sobre o fim da história humana. Como terminará a história do planeta Terra? Sem dúvida, esse é um tema que nos interessa a todos. Daniel capítulo 12, como vai terminar a história humana? Algumas pessoas dizem assim, o mundo não vai ter fim, as pessoas morrem e o mundo continua. Bom, isso é verdade por um tempo. Pessoas estão morrendo e a história continua, mas a Bíblia diz que não é esta a verdade para sempre. Haverá um momento em que a história da humanidade terá um ponto final. Um ponto final que vai inaugurar um novo começo. Terá uma mudança radical. É sobre isso que Daniel capítulo 12 fala. O interesse pelo fim do mundo não é novo, né? Se você olhar para os filmes de Hollywood, há 20, 30 anos atrás, e até recentemente, você ouve falar a respeito de filmes que projetam o fim do mundo. E aí, usando aí a ficção, a imaginação, esses produtores e diretores de Hollywood colocam aí um tipo de história para finalizar o planeta Terra. Alguns falam numa catástrofe, numa doença, numa pandemia. Outros falam num asteroide que choca-se ou se chocará com o planeta. Outros falam que a água potável vai acabar. Cada filme com um enredo diferente. Outros falam na invasão de extraterrestres para acabar com a humanidade e por aí vai. Bom, mas você sabe que tudo isso não passa de mera imaginação humana, né? Vamos deixar que a Bíblia nos diga a verdade. Porque esse livro que você tem nas suas mãos e eu tenho aqui, é o único livro de fato que nos aponta um caminho certo. Esse livro não falha. E por que nós temos a certeza que aquilo que ele disse que aconteceria vai acontecer? É porque aquilo que ele já profetizou aconteceu. Se nós voltarmos a 2.600 anos lá para os dias de Daniel, e estudamos isso aqui, você vai se lembrar que no sonho do capítulo 2, Deus disse ao profeta de que passaria a Babilônia, viria a Medopérsia, viria a Grécia, viria a Roma, Roma seria dividida em 10 partes, e tudo isso aconteceu. Isso foi profetizado milhares de anos antes que acontecesse. Ou seja, se a Bíblia tem esse elemento preditivo, porque Deus escolheu revelar o futuro no seu livro, e tudo o que foi revelado aconteceu, certamente o que está por acontecer, vai acontecer. Então é por isso que nós acreditamos, por isso que nós exercemos fé. E o crente vive pela fé. E é por isso que nós vamos hoje deixar que a Bíblia nos diga o que vai acontecer daqui para frente. Daniel capítulo 12 trata dos últimos eventos da história humana antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Então vamos agora viajar para o futuro. Começando com o verso 1. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo, que tempo? Se você voltar para o capítulo 11, verso 40, lá vai falar do tempo do fim. Então, 11:40 está falando do tempo do fim. Quando continua o capítulo 12, ele está fazendo alusão ao tempo do fim. Então, nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel. Quem é Miguel? É Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Agora, pode se levantar alguém que não se assentou? Não é, Radaz? Só levanta quem um dia se assentou. Mas aonde Cristo se assentou em Daniel? É só voltarmos para o capítulo 7. Olha o que diz os versos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias fez o quê? Se assentou. Mas quem é o ancião de dias? É o Pai, é Deus. Então Deus se assentou, no capítulo 7. Mas continua a descrição do texto e termina o verso 10. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel capítulo 7 está apresentando uma cena de juízo.
uma cena judicial. É no capítulo 7 que Deus o Pai e Cristo se assentam. O verso seguinte vai dizer: o Filho do Homem, que é Cristo, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então Daniel capítulo 7 tem uma cena de julgamento. Deus é o juiz, ele é o ancião de dias, o tribunal se assenta, Cristo vem para esse juízo. Então assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, versos 9, 10 e 13 estão falando do exato momento em que Cristo passa do santo para o santíssimo no santuário celestial. Passa a exercer a função sumo sacerdotal. É por isso que o tribunal se assentou, porque o juízo começou. Então Cristo teria um ministério bifásico a desenvolver no céu. De sua ressurreição, no ano 31, até 1844, Jesus atuou no santo como sacerdote. E a partir do dia 22 de outubro de 1844, fim das 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel 8,14, Jesus começa a atuar como sumo sacerdote. E você vai se lembrar que o sumo sacerdote em Israel entrava em cena no 10º dia do 7º mês, que era para fazer juízo. Então o juízo começou aí, 22 de outubro de 1844. E para o juízo começar, assentou-se o tribunal. Então Cristo se assentou lá em 1844. Agora no capítulo 12, ele se levanta. Por quê? Porque o juízo terminou. Então, quando Daniel 12:1 diz que Jesus se levantou, é porque ele terminou a obra de juízo. Ele terminou o seu papel como sumo sacerdote. E o livro do Apocalipse, descrevendo o mesmo momento, diz assim: quando Jesus deixa o santuário celestial, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então Cristo entrou no santuário em 1844, no Santíssimo, começou o juízo. Em Daniel 12:1 terminou o juízo. Ele sai do santuário. E quando ele sai do santuário, ninguém mais podia entrar no santuário até que as 7 pragas se concretizassem. Isso coloca a queda das 7 pragas cronologicamente depois do fim do juízo, depois que Jesus se levanta do santuário. Então, quando Cristo deixar o santuário, todos os habitantes da terra serão afetados. De que maneira? Quando ele sai do santuário, lá fora tem 7 anjos esperando Cristo. Cada um deles tem uma taça. Aí Jesus sai do santuário, enche as 7 taças dos 7 anjos e ordena a eles: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Está lá em Apocalipse 16:1. Então as 7 pragas começam a ser derramadas sobre os ímpios, depois que Cristo se levanta. E quando Cristo se levanta, também começa um tempo de tribulação para os salvos. Vamos voltar ao texto? Nesse tempo se levantará Miguel, que é Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Cristo se levantou. O que vai acontecer? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Esse tempo de angústia é porque os ímpios estão recebendo as pragas e os salvos estão passando por uma tribulação. Que tribulação é esta? O profeta Jeremias a chama de angústia de Jacó. E Jeremias 30 diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia,
e não há outro semelhante. É tempo de angústia para quem? Para Jacó. Ele, porém, se livra dela. Então, esse tempo de tribulação, do qual fala Daniel 12:1, é o tempo de angústia de Jacó. Porque a angústia de Jacó, lá em Gênesis, é tomada como um paralelo para o tempo de angústia que os salvos enfrentarão daqui para frente. Então, a pergunta que temos que responder agora é: quais são os elementos que levaram Jacó a angustiar-se, que também se abaterão sobre os salvos nesse momento que Jesus deixar o santuário? Então, quais os elementos da angústia de Jacó que nós passaremos se estivermos vivos até lá? Primeiro, incerteza do perdão divino. Mateus 9:12, Jesus diz, na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como o quê? Nós temos perdoado a quem? Aos nossos devedores. O perdão divino, ele é condicional. Você só pode ser perdoado se você preenche as condições. E uma das condições é perdoar quem te ofendeu. Isso é ensinado no Pai Nosso. Acontece que Jacó, ele havia fugido de casa depois de enganar seu pai e seu irmão. Ele havia vivido longe de casa por décadas. Ele havia constituído família. E agora, enquanto ele peregrinava, ele ficou sabendo que Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele, mas não vinha sozinho. Vinha com 400 homens para tirar-lhe a vida. Então Jacó teve medo, porque ele não tinha certeza se Deus havia perdoado o seu pecado. Igualmente, quando Jesus deixar o santuário, os salvos não terão certeza se foram de todo perdoados. A grande dúvida será: ficou algum pecado sem ser confessado, enquanto eu tinha advogado, porque agora não tenho mais? Ficou algum pecado sem ser confessado? Eu preenchi as condições? Eu perdoei todo mundo que me ofendeu? Eu dei o perdão a quem pediu? Essa incerteza do perdão é o primeiro fator de estresse da angústia de Jacó. Segundo fator de estresse, medo da morte. Jacó ficou com medo porque Esaú vinha para matá-lo. Ele temeu por sua vida. E os salvos nesse tempo final? O Apocalipse diz que haverá um decreto de morte contra eles. Apocalipse 13:15 diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer quem? Quantos não adorassem a imagem da besta. Haverá um decreto de morte para todos aqueles que querem ser leais a Deus. E aqueles que permanecerem leais ao Senhor serão ameaçados de morte. Um decreto mundial será expedido. E todos nós correremos risco de vida. Você sabe o que é ter alguém ameaçando sua vida? Você já imaginou a sensação de a qualquer momento alguém quer matar você e pode estar rondando sua casa, observando sua rotina para tirar a sua vida? Deve ser uma sensação terrível. Então, este decreto de morte vai ser um segundo fator de estresse, semelhante ao que Jacó passou. Terceiro fator, bem-estar dos amados. Jacó temeu pelos seus queridos. E o que fez Jacó? Jacó tinha nesse momento 2 esposas, 4 mulheres, e dessas 4 mulheres, 13 filhos. O que fez Jacó? Ele mandou um monte de presentes para Esaú enquanto ele vinha na sua direção, tentando apaziguar a ira do irmão. Ele temia que as suas esposas e filhos morressem por causa do seu pecado. Então, a incerteza pelo bem-estar dos queridos gerou angústia em Jacó.
Como isso vai refletir-se no tempo de angústia de Jacó, que diante de nós está? Aonde estarão as pessoas que você ama? Teus pais, teus filhos, teus irmãos, primos, aonde eles estarão? Eles carregam a mesma esperança que você? Eles também estão se preparando para a volta de Jesus? Eles acreditam nas coisas que você acredita? Aonde estarão as pessoas que nós amamos? Essa incerteza pelo bem-estar dos nossos queridos será também um fator de estresse. Um quarto fator, provações e lutas. Jacó teve que enfrentar a prova e naquela noite aprendeu também a lutar com Deus em busca de perdão. Olha o que diz o livro de Hebreus, falando dos heróis da fé do passado. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todas as vezes que eu leio esse texto do apóstolo Paulo, e ele fala aqui pelos antros da terra, eu me lembro das catacumbas de São Calixto, lá em Roma. Eu tive a chance de visitar essas catacumbas. Se você um dia for a Roma, não deixe de visitá-las. Essas catacumbas abrigaram, na Idade Média, muitos cristãos. Ali eles viviam nos cemitérios, viviam nessas catacumbas. São túneis que eles cavaram por baixo do cemitério, longos túneis, e ali eles viviam escondidos e fugindo das perseguições. Viveram nos antros da terra, foram maltratados, perseguidos. Isso vai acontecer também com os fiéis no tempo do fim, porque a ira de Satanás se manifestará contra nós. E ele vai usar os agentes, os governos civis, ele vai usar os ditadores, ele vai usar as pessoas contra os filhos de Deus. Primeiro, não podendo nem comprar e nem vender. Depois, um decreto de morte. E, finalmente, as perseguições com a intenção de tirar a vida. Será esse um tempo de difícil prova. E eu e você precisamos de uma fé que, ora, não possuímos. O mundo hoje é muito diferente daquilo que a Bíblia projeta. Se você precisa de alguma coisa, você pega o seu cartão, vai no Forte, vai no Giase, vai no supermercado, faz uma compra, enche o carrinho, volta para casa e o mês está garantido. Não vai existir isso mais. Chegará o tempo em que nós sairemos das grandes cidades, chegará o tempo em que sairemos das pequenas cidades, seremos um grupo perseguido, errante, e precisamos de uma experiência com Deus que hoje nós não temos. O capítulo 12 de Daniel, ele nos adverte a respeito disso. Ele fala do que vai acontecer. E se você não crê, você verá acontecer. Mas por não crer, pode ser que você veja isso tarde demais. Aqui estamos hoje. Então, recapitulando os eventos que vão ter lugar. Primeiro deles, ao mesmo tempo em que virá o decreto dominical, obrigando as pessoas a santificarem o primeiro dia da semana, impondo leis, multas, e quem não aceitar esse decreto não vai poder comprar e nem vender. Ao mesmo tempo, Deus derramará seu Espírito sobre a igreja. É o evento da chuva serôdia. E todos os sinceros filhos de Deus, plenos agora desse Espírito, eles irão dar ao mundo a última mensagem. Eles irão denunciar esse decreto dominical, apresentado pela besta de Apocalipse, como sendo uma farsa, como sendo uma artimanha satânica, ao mesmo tempo em que a Bíblia nos orienta a sermos leais à lei de Deus e ao sábado. Então o mundo vai ser evangelizado, e quando todos ouvirem a respeito do Evangelho eterno, todos poderão fazer a sua escolha, e feita a escolha, se fechará a porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça?
é Jesus deixando o santuário celestial. É exatamente isso. Quando Jesus deixar o santuário celestial, fechou-se a porta da graça. Por quê? Porque não há mais advogado. Terminou a intercessão. Quando a porta da graça se fechar, os ímpios passarão pelas 7 pragas e os salvos passarão pela angústia de Jacó. E então teremos a volta de Cristo. Mas antes que Jesus volte, e durante a queda das 7 pragas, nós temos o próximo evento escatológico, que aparece aqui em Daniel 12:2. O profeta escreveu assim: muitos os que dormem no pó da terra, vai acontecer o quê? Ressuscitarão. Estamos estudando, na lição dessa semana, lição da semana que vem, vamos estudar semana que vem sobre o fogo eterno. Não, essa semana, começamos. O fogo eterno, as chamas do inferno. E a gente está estudando e estamos aprendendo o que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte e o que vem depois. E você percebeu pela lição, vamos ver essa semana, de que o diabo ele é o pai da mentira, E ele espalhou por aí muitas mentiras. E o mundo cristão hoje está dividido em 2 grupos. Um deles, maiormente católico. Existe um estado intermediário entre o paraíso e o inferno. É o purgatório. E a lição faz menção à obra daquele novelista italiano, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. E esta obra, Divina Comédia, Dante viveu no século XII, Nasceu no século XII e morreu no século XIII. E ele escreveu a Divina Comédia. E é nesta obra Divina Comédia que ele escreve 100 contos, 34 contos sobre o inferno, 33 contos sobre o purgatório e 33 contos sobre o paraíso. Aí você pega o Catecismo da Igreja Católica, na página 290, 291, e lá está ensinando o purgatório. As raízes não são teológicas, as raízes estão num artista italiano, estão numa obra de ficção. Mas o Brasil está acreditando de que nós vamos ou para o céu, para o paraíso, ou vamos para o purgatório, para um processo, por um tempo de purificação, para então ir para o paraíso. Isso não está na Bíblia, mas isso está em Dante Alighieri. E uma outra parte do mundo religioso, agora a ala protestante, diz: não existe purgatório. Mas quando você morre, você já vai para o céu. Você já vai para o paraíso. Isso é uma mentira também do diabo. Ninguém morre e vai para o paraíso. Quem morre está morto e fica morto. Até que aconteça o quê? A ressurreição. E o problema dessas teorias satânicas de purgatório e recompensa imediata após a morte é que elas solapam 2 doutrinas da Bíblia. A doutrina do julgamento, do juízo dos mortos, porque tem que haver um juízo antes que Jesus volte, e elas solapam também a doutrina de que a imortalidade só será concedida na volta de Jesus, não antes disso. Basta um texto, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, disse Cristo, e comigo está o galardão. O que é galardão, irmãos? Recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão. Ele vai dar o galardão na volta dele, não é antes disso. Mas o mundo religioso está aí, seduzido por essas mentiras. A ressurreição vai acontecer. Agora Daniel 12:2 está falando de 2 ressurreições. A primeira delas é uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Quer dizer que Daniel 12:2 está falando de uma ressurreição que não é nem a geral dos salvos, porque só tem salvos nela, nem a geral dos perdidos 1000 anos depois, porque só tem perdidos nela. É uma ressurreição especial, parcial.
Então quem é que ressuscita na ressurreição especial? Por parte dos ímpios, aqueles que mataram a Cristo e aqueles que participaram do seu julgamento. Tem 2 versos para provar isso. Apocalipse 1:7 e Mateus 27, 54 a 56. Ou melhor, 26, 64, né? E por parte dos salvos, a Bíblia faz silêncio. Mas Ellen G. White, que nós acreditamos ser uma profetisa, disse que nessa ressurreição ressuscitarão todos aqueles que morreram crendo na terceira mensagem angélica. Então talvez você não percebeu, mas eu vou fazer uma declaração que pode mexer com você. Se nós que estamos aqui cremos na terceira mensagem angélica e morrermos antes que Jesus volte, você não vai ressuscitar quando Ele voltar. Você vai ressuscitar antes da volta dele, nessa ressurreição. Você entendeu? Nós cremos na terceira mensagem angélica. Se morrermos, não vamos ressuscitar na primeira ressurreição, na volta de Cristo. Vamos ressuscitar nessa ressurreição, durante as pragas. Então essa ressurreição acontece durante as pragas, antes da primeira ressurreição. Tudo foi selado em Daniel. O anjo mandou: sela esse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, o saber se multiplicará. E então Daniel 12 menciona agora o último tempo profético. Verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda quanto tempo? Quantos irmãos? 1290 dias. Cada dia representa um ano. Então, desde que for posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 anos. Como entender esse último período profético? Bom, nós entendemos que a abominação desoladora foi posta no ano 508, quando Clovis se converte. E a conversão de Clovis, rei dos francos, é o apoio que o papado precisava para avançar nos seus projetos. Temos também aqui algo como a instituição da missa por essa ocasião. Então foi posta a abominação desoladora. Temos a conversão de Clovis, a vitória sobre os visigodos. 508 é a data. Se você parte daí 1290 anos, você vai chegar a 1798, exatamente o ano do fim da supremacia papal. Verso 12: bem-aventurado que espere e alcança ou chega até 1335 dias. Se saímos de 508, chegaremos a 1843, viajando 1335 dias. E por que seriam bem-aventurados os que alcançassem essa data? Porque eles viveriam no auge do movimento milerita. Eles veriam o cumprimento profético de Apocalipse 10. Eles veriam o movimento do alto clamor, ou do clamor da meia-noite, melhor. Eles veriam o nascimento da igreja remanescente. Por isso eles seriam bem-aventurados se alcançassem até 1335. E termina o capítulo com a mensagem do anjo para Daniel: Daniel, tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim, o que significa descansar aqui, irmãos? Morrer, você vai morrer, Daniel. Mas no final dos dias você vai se levantar. O que é isso aqui? Ressurreição, para receber a tua herança. E qual é a herança de Daniel? Dividimos em duas partes. Nós entendemos a herança de Daniel como sendo duas coisas. Primeiro, Daniel estará salvo. Ele vai receber das mãos de Cristo a coroa de vida eterna. Essa é a primeira parte da sua recompensa. Qual é a segunda parte da sua recompensa? Daniel vai conhecer no céu milhares de pessoas que foram salvas devido ao seu livro. O livro que ele escreveu. Essa é a herança de Daniel. Ele não só vai receber uma coroa, mas ele escreveu um livro que mudou a vida de milhares de pessoas. Essas verdades que esses 12 capítulos encerram, elas estão preparando um mundo para a volta de Jesus.
É por isso que é o único livro da Bíblia que foi selado, porque ele deveria ser desselado só no tempo do fim. E nós vivemos no tempo do fim. Nós podemos compreender esses capítulos, nós podemos olhar para a história e ver o exato cumprimento da palavra profética. É um livro extraordinário. E eu termino com esse primeiro verso novamente. Quem é então que vai ser salvo? Vamos ler o verso 1 agora de novo, todo ele. Lá diz que nesse tempo vai se levantar Miguel, haverá um tempo de angústia, e será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito, aonde? No livro. Que livro? É no livro da vida. Olha o que diz Apocalipse. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome. Da onde? Do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem é que vai ser salvo? Quem tem o nome no livro da vida. Aí vem a pergunta lógica, né? Pastor, como que o meu nome vai parar no livro da vida? Aqui, ó. Quando você entrega o seu coração a Cristo e passa pelo batismo. Jesus falou assim para os discípulos: o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem da terra será desligado no céu. É a autoridade que Cristo deu à igreja de pregar o evangelho e batizar. Então quem se entrega a Cristo e passa pelo batismo, o nome dele vai para o livro da vida. E quem é que vai ser salvo segundo Daniel? Só quem tem um nome no livro da vida. É por isso que a gente tem estudado a Bíblia todos os domingos aqui. E temos convidado você para entregar seu coração a Cristo. E dezenas de pessoas já tomaram a decisão pelo batismo. E para aqueles que não tomaram sua decisão ainda, eu queria fazer um último apelo para que você tomasse hoje a decisão e se preparasse. Você pode recomeçar. Talvez ao longo desses domingos você percebeu que você foi enganado por muitas coisas que dizem por aí, que igrejas ensinam, que nem na Bíblia está, mas você acreditava. Mas você pode recomeçar. Você pode deixar isso no passado e começar do zero. E é por isso, você quer o seu nome no livro da vida, você tem que passar pelo batismo. Você tem que entregar seu coração a Jesus.